Hello, everyone, and Olá a todos, muito obrigada por estarem aqui conosco nesse nosso evento do MSC, a nossa chamada de junho, visto que os participantes estão se juntando a nós. Vamos esperar mais alguns minutos para que se juntem a nós. if this is your first time, Se essa é a sua primeira vez se juntando ao nosso grupo de trabalho, meu nome é Gabriela Hunter e juntamente com Marian, nós somos as co-presidentes do grupo de trabalho da mudança social comportamental. Esse, a secretaria e a comissão diretiva do MSC lhes dá as boas-vindas à nossa chamada geral de julho. Vocês podem ver as apresentações em inglês, francês ou português, usando o link que está aqui nesse slide, que também está no chat box. Como sempre, a secretaria vai enviar os slides e a gravação nos 3 idiomas após a nossa chamada geral. Se você ainda não fez, por gentileza, se apresente no chat box agora. Escolha todos os painelistas e participantes antes de colocar a sua mensagem, para que todos possam ver a sua apresentação. Finalmente, não esqueça de escolher o seu idioma para interpretação na parte inferior à direita da tela. Faça isso agora, por gentileza. Já vendo aqui vários nomes conhecidos no chat e outros se juntando a nós, vamos dar as boas-vindas a todos. Muito obrigado por estarem conosco hoje. E agora eu passo a palavra a Ashley, da secretaria, que vai começar a agenda de hoje com algumas atualizações do nosso grupo de trabalho. Com a palavra, Ashley. Muito obrigada, Gabriel. Agora quero dar algumas atualizações da secretaria, do nosso comitê diretivo. Vamos dar as boas-vindas ao nosso novo membro, que é a Eva Rosen, que é um especialista de programa da Johns Hopkins Centro de Comunicação. Entre em contato com a Eva através do Springboard, ou como também uma maneira de você acessar. Ela se junta a mim e o Jean-Jacques, que está em Abujan, como parte da equipe da secretaria. Vamos dar as boas-vindas a Eva no nosso chat. Bem-vinda, Eva. A segunda atualização, eu quero dizer que o planejamento já está bem adiantado para o nosso fórum virtual no dia 21 e 22 desse ano. Esse fórum será via Zoom e teremos uma agenda muito interessante, com apresentações técnicas, atividades, discussões sobre o futuro e direção do nosso grupo de trabalho de MSC e também outras atualizações. Muito obrigada a todos que enviaram sua participação. Se você ainda não fez, use o link no chat para registrar para o fórum virtual. Próximo, a eleição para a comissão diretiva vai começar em outubro. Teremos 2 posições de co-presidentes para a eleição. A secretaria quer dizer a todos que, por favor, leiam os termos de referência do MSC, que fala sobre os critérios para membros do comitê diretivo e co-presidentes. Esses termos estão disponíveis em inglês, francês e português, e o link está no chat. Finalmente, quero dizer que o nosso grupo acabou de lançar um outro trabalho que é focado em uma MSC Malária sobre a campanha de vacinação. Isso que já aprendemos durante o último fórum virtual. O trabalho já começou capturando os aprendizados da nossa experiência piloto, como também do início da vacinação para a Covid-19. Tem muita informação interessante com entrevistas, e esta inclui de uma diretriz para a MSC
durante o início da introdução da vacina em RTC. Essa é uma ótima oportunidade para estar mais engajado no grupo de trabalho e essa participação é um critério de elegibilidade para posições do comitê diretivo durante as nossas eleições. Caso esteja interessado a saber mais, compartilhe a sua informação aqui com o secretariado o link está no chat. Muito obrigada a todos que já se voluntariaram. Vocês vão ouvir da secretaria em breve. Agora passo a palavra a Suzy Emiliano e a Ida Savadago, que vão falar sobre atualizações sobre o programa de embaixadores lusófono e francófono. Obrigada, Ashley. Boa tarde a todos. O meu nome é Suzy Emiliano e eu sou uma das embaixadoras lusófonas neste grupo de trabalho, juntamente com o meu colega Sérgio, do Programa da Malária de Moçambique, e com a Débora, que é o nosso ponto de contacto neste programa dos embaixadores lusófonos. Hoje preparámos aqui uma pequena atualização sobre o que temos feito no nosso grupo de trabalho e gostaríamos de partilhar com o grupo que há cerca de um mês, no dia 2 de junho, tivemos a nossa primeira sessão de networking entre os membros lusófonos do grupo. Conseguimos ter 18 participantes, o que foi um número bastante encorajador. E tivemos a abertura oficial neste primeiro encontro a ser feita pelos coordenadores nacionais dos Programas Nacionais de Controlo da Malária de Angola e de Moçambique. Por um lado, o Dr. José Martins de Angola explicou-nos como a comunicação deve ser valorizada como um pilar essencial para alcançar os objetivos e metas dos programas da malária. E depois o Dr. Baltasar Candrinho compartilhou também o seu apreço pela criação desta rede lusófona e a esperança de que a rede continue a crescer e que esta partilha fortaleça os conhecimentos e as intervenções no âmbito da mudança social e de comportamento em todos os países da lusofonia. Neste encontro ainda debatemos sobre o papel dos embaixadores e fizemos também uma abordagem sobre a plataforma Springboard para ver se conseguimos fortalecer a nossa participação da comunidade lusófona nesta plataforma. E depois tivemos uma troca de ideias e de experiências entre os participantes dos diversos países que estavam conectados. Gostaríamos de continuar a ter uma participação bastante ativa da lusofonia e para todos aqueles que queiram contactar-nos podem juntar-se ao nosso grupo do WhatsApp, no link que podem ver no slide e encontrar também lá os nossos contactos, tanto o meu como da Débora como do Sérgio, caso queiram contactar com algum de nós para algum assunto relacionado com a mudança social de comportamento na área da malária. E esta era a atualização que eu tinha em nome dos embaixadores da lusofonia e vou agora passar a palavra à minha colega Ida Savadogo para apresentar uma atualização sobre o grupo francófono. Infelizmente, acho que a Ida não está aqui. Bom dia a todos, ou boa noite, dependendo de onde você estiver. Eu vou brevemente dar alguma informação sobre o programa de embaixadores francófonos. É importante que logo para facilitar a nossa apresentação, diversificando o nosso grupo de trabalho, nós criamos um grupo de trabalho regional linguístico entre os grupos de trabalho a nível regional e também o grupo linguístico especificamente. Portanto, os embaixadores francófonos são voluntários e dentro do nosso grupo de trabalho da MSC. São profissionais
para mudança social comportamental de cada país contra a luta contra a malária. E você pode ver os 4 embaixadores francófonos que estão na tela. São, por exemplo, Genima, Mori Camara do Mali, Ibrahim Sadou da Guiné e da Sadogova de Burkina Faso. Os embaixadores estão aqui também para promover atividades e o recurso para o grupo de trabalho é o objetivo principal. Portanto, queremos promover eventos como, por exemplo, a chamada geral de hoje em todos os países francófonos, até que tenhamos um alcance maior. Você pode contactar os vários embaixadores que estão na tela, com e-mail, cada deles podendo pedir ou solicitar maiores informações. No momento agora vou passar a palavra a Veri, que falará um pouco mais sobre isso. Obrigada, Veri. Muito obrigada, Jean-Jacques. E oi a todos, eu sou Evra Avracatos, membro do grupo de trabalho MSC do Comitê Diretivo. Hoje me dá muito prazer dar um pouco mais de informação antes de começarmos a nossa apresentação técnica, que falará sobre como mudar mudança comportamental. Esses que vão mudar o comportamento e o serviço de comunicação são 2 áreas em que há uma sobreposição. A comunicação de serviço fala sobre o uso da comunicação antes, durante e após a entrega do serviço para poder aumentar esse serviço, mantendo comportamentos saudáveis. A mudança comportamental busca encontrar fatores de comportamento que podem ajudar os profissionais de saúde nas suas funções. Isso pode ser diagnóstico, tratamento, aconselhamento, reportagem, cadeia de abastecimento, essa gestão e também outras questões. Para a comunicação de serviços, os pacientes são o nosso alvo principal. Por isso, pode incluir campanhas de mídia maciça, diálogo comunitário, ajuda para encontrar trabalho. Várias das apresentações da nossa chamada geral estão dentro deste escopo. Por outro lado, para aquele que quer implementar a mudança comportamental, eles são o alvo principal para essas intervenções. As intervenções podem ter também comunicação e não comunicação. Por exemplo, pode envolver uma mistura de discussões, pontos de serviços, treinamento, financiamento com base de resultados, supervisão e mudança de processo e melhoria da qualidade. Isso pode ser feito através de outros profissionais, supervisores, parte do governo e outros parceiros. Os clientes e membros da comunidade podem estar engajados nessas intervenções. O objetivo é influenciar a mudança comportamental através de métodos de feedback. Hoje, a nossa Estela Babaloa falará sobre a avaliação em Benin. Esta apresentação explora como questões psicossociais e avaliação de saúde pode ajudar nessa mudança comportamental e também demais programas. Dora Estela Babaloa é uma professora de comunicação de saúde na Johns Hopkins School e também responsável pela área de pesquisa e avaliação do nosso centro de programas. Ela é uma demográfica por formação, com mais de 30 anos de experiência e trabalhou extensivamente na África, na América Latina e no Caribe. Ela é uma pesquisadora da área de mudança comportamental e vem publicando extensivamente nessas questões. Durante a apresentação, caso tenha alguma pergunta, coloque no chat box em francês, inglês ou português. Agora, concedo a palavra à doutora Estela Babaloa. Muito obrigada pela sua presença hoje, doutora Estela. Muito obrigada, Avery. É um prazer hoje compartilhar alguns dados que nós coletamos em Benin em maio passado, falando sobre alguns fatores sociais nessa gestão em centros de saúde em Benin.
Deixe-me lhe dar agora um pouco de informação sobre o estudo. Em Belém, a malária é endêmica, toda a população já sofre com essa infecção. É a causa principal de morbidade e mortalidade e contribui para 47% de consultas ambulatoriais na população geral. Em torno da metade dessas consultas são em crianças com menos de 5 e 39% de hospitalização também em crianças com menos de 5 anos. Dados mostram que houve um aumento de 29% em relação a 2011 e 2012, esse aumento de 39%. A malária está presente em toda a região, atacando a parte nordeste e também a parte costeira e a parte sul são as áreas mais afetadas em Benin. Próximo slide. Essa gestão de mudança comportamental no caso da malária, isso é extremamente crítico para que tenhamos um controle eficaz da malária. Sabemos que a mudança comportamental é complexa, pode estar influenciada por questões individuais, interpessoal, próprio, e também sobre o nível de sistema mostrado nessa tela, através dessa pesquisa que foi aplicada para ver como podemos oferecer serviços no controle da malária. Próximo slide. Fatores psicossociais, como atitudes e normas, foram encontrando, influenciando a gestão de casos de malária ou comportamentos. Pesquisa qualitativa nos mostrou que esses fatores influenciam no caso da gestão de casos da malária. Porém, muito pouca pesquisa foi feita para verificar a predominância desses fatores associados com a mudança comportamental. Esses centros de saúde, normalmente, são oportunidades para medir a qualidade de saúde. Alguns fatores determinantes que podem oferecer esta proposta para a melhoria do programa, oferecendo uma mudança comportamental. Agora falaremos sobre os métodos de estudo desse nosso caso. Os dados apresentados hoje vêm de uma avaliação no Centro de Saúde realizada em Benin em novembro e dezembro de 2021. Foi uma escolha randomizada de todo o centro de saúde em 12 departamentos ou regiões do país. Essa avaliação, com essa gestão dos centros de saúde, de 128 centros de saúde públicas ou privadas. E fizemos intervenções com profissionais de saúde de 366 envolvidos na gestão de casos de malária. E também com mais de 1.245 pacientes que tinham febre quando esses pacientes estavam chegando naquele centro de saúde. Próximo slide. O resultado que nós queremos avaliar é a gestão correta da febre, fazendo o teste necessário e tratando o paciente com base no resultado do teste. Nós utilizamos várias variáveis através da associação, por exemplo, da sociodemografia e aspectos ou características psicossociais, através das características daquelas instituições na avaliação correta da febre. Limitamos a análise para 88 instituições e também testamos os ETCs disponíveis na data da pesquisa. Agora falaremos sobre os resultados. Como podem observar, como está nesse slide, o grande problema tem a ver com o teste.
menos de 2/3 dos casos suspeitos de malária eram testados ou são testados, mas aqueles testados, na maior casos, eram apropriadamente tratados, ou seja, corretamente tratados. É importante observarmos que em 84% dos casos, os testes tratados, vimos que o resultado muitas vezes era positivo. E também é importante observarmos que mais da metade dos casos testados recebiam tratamento anti-malária. Esse slide mostra que a gestão correta de casos da malária ou a febre pode variar de centro de saúde para centro de saúde. Aqui observamos que na parte inferior, para termos a gestão correta, e especialmente nas clínicas privadas, onde há uma diminuição. Então, agora vamos ver os resultados da avaliação logística regressiva. Vou começar com o número 4 no slide, onde há uma percepção positiva para casos de malária. Isso indica que os profissionais de saúde dependem como eles percebem o que os colegas estão fazendo. Esse é um fenômeno que mostra uma obediência condicional, ou seja, as pessoas seguem as diretrizes se as pessoas próximas a eles também o fizeram. Isso é muito importante que observarmos, pois isso tem uma implicação para os que fazem a mudança comportamental. Mostrou também que o treinamento é muito importante em função à gestão dos casos de malária. Também vimos que as crianças com menos de 5 anos, ou crianças com a idade de 5 a 14, são mais prováveis de adquirirem a malária e não há diferença na gestão sobre aqueles com menos de 5 ou também acima de 5 anos, 15 anos de idade ou mais. Os dados também nos mostraram que a prevalência de casos positivos nos centros de saúde é mais provável se aqueles que fazem o tratamento respeitarem as diretrizes para o controle da malária. Quanto mais fazerem, mais vão ter oportunidades para fazê-lo. E o método reversível, a probabilidade melhor, com menos oportunidades, também menos oportunidades ou probabilidade que eles seguirão as diretrizes para o controle da malária. Também temos alguns resultados adicionais a compartilhar. O tipo da instituição de saúde são principalmente clínicas privadas. Sobre a percepção dos clientes, é mais provável com aqueles que têm uma percepção positiva sobre seus clientes, são mais prováveis de vão fazer o uso correto da gestão da malária. E aqueles que acreditam que os seus clientes vão implementar a atitude correta e que estão exigindo, acreditam também que os seus clientes farão questionamentos aqueles terão, portanto, atitudes mais positivas em relação à gestão correta. Portanto, quais são as conclusões ou recomendações? Há necessidade de prestarmos atenção aos centros de saúde privados. Temos que compreender o que está ocorrendo e como podemos guiar esse centro de saúde para que tenham casos de gestão positiva comportamental.
É importante monitorar os gestores de casos de comportamento em áreas onde a prevalência da malária está diminuindo, ou seja, baixa. Os casos que estão ocorrendo, temos que continuar monitorando a prevalência da malária nessas situações e intervir de maneira adequada. Também é importante que enfatizemos a importância da obediência, independentemente da idade do paciente. A criança ou o adulto tem que ser testado e tratado com base nos resultados do teste. Vemos que os que vão respeitar as diretrizes para as crianças de 5 a 14 anos, para aquelas crianças com menos de 5 anos. Também é crítico que empoderemos para que fortaleçam a capacidade dos pacientes que obedeçam ao tratamento e coloque a obediência do paciente como a norma. E isso também se refere à comunicação no momento de prestação do serviço. Falando sobre recomendações, os esforços para a mudança comportamental têm que estar integrados de MSC para intencionalmente melhorar as normas. Isso pode ser feito promovendo a discussão entre os que promovem o comportamento, utilizando a opinião dos líderes e profissionais, com intervenções de grupo, em vez de enviar um ou dois aqueles que movem o comportamento para os centros de saúde. Sempre temos que criar uma gestão correta do caso dentro dos próprios centros de saúde. E essa abordagem ela é compatível com treinamento, como a iniciativa de melhoria comportamental e outros tipos de intervenções para a prestação de serviços. Concluindo, utilizando gestão desses casos através da visão comportamental é muito importante. Além da percepção do cliente, também fatores em relação ao contexto do centro de saúde impactam a gestão de caso. Esses esforços para melhorar a obediência daquele que oferece o serviço pode ser importante para lidarmos com outros fatores que impulsionam o comportamento. Finalmente, fatores psicossociais são viáveis que podem ser incluídos nas avaliações desses centros de saúde. E eles podem ser muito dados úteis para ajudar nas intervenções de mudança comportamental. Eu quero agradecer a todos e agradecer os meus coautores. Ahmed Hassani, Siriak Afuku. These are people from... Essas são as pessoas de várias instituições, incluindo que estão em Benin, trabalhando juntamente com o CDC. Quero expressar o meu apreço pela colaboração que fizemos com a equipe em Benin. Muito obrigada. Muito obrigado por essa excelente apresentação. Agora podemos responder perguntas sobre o seu trabalho. Por gentileza, coloquem as suas perguntas na caixa sobre perguntas e respostas e também comentários no chat. Para começarmos, talvez uma pergunta que acho
que a Stella poderia responder será que essa avaliação dos centros de saúde podem ser utilizadas para avaliar os serviços de prestação de comunicação? Sim, sim, pois nós entrevistamos os clientes sobre a informação que eles recebiam. Nós não fizemos observações sobre isso no momento. Observar e interagir com os pacientes, mas podemos avaliar isso, sim, com certeza. Principalmente no nível dos centros de saúde. Também é possível fazer perguntas sobre o que dentro da intervenção entre o cliente e o prestador da mudança comportamental. Muito obrigada, Stella. Outra pergunta para você, Stella. Será que podemos melhor compreendermos as razões pela qual aqueles prestadores de serviços vão obedecer às normas para crianças entre 5 a 14 anos? Terá alguma questão psicossocial que possa impedir esse comportamento? Perguntamos por que eles não estão obedecendo a esse comportamento ao falarmos sobre as crianças mais jovens, crianças, na verdade. Pois eles acham que a malária é mais perigosa nessa população com menos de 5 anos. Então, eles querem que as crianças obedeçam, os pais obedeçam, mas acho que estão provavelmente mais cautelosos com as crianças com menos de 5 anos. Isso faz sentido. Tem uma pergunta do Ferdinando. Você explorou os determinantes dos prestadores de comportamento que, em princípio, poderiam estar em declínio em intervenções de mudança comportamental? Poderia repetir a pergunta? Você explorou os fatores do comportamento dos prestadores que, em princípio, poderiam estar em declínio em intervenções de mudança de comportamento? Em declínio nessas mudanças de intervenção de comportamento? Sim. Em os estudos, vimos quanto mais as pessoas, mais casos de malária, mais eles vão buscar um tipo de tratamento. À medida do declínio dos casos de declínio da malária, temos que prestar atenção por que esse prestador de serviço não está havendo mais tantos casos quanto antes. Muito obrigado. Apenas aqui um esclarecimento em relação a esta pergunta. O desempenho dos prestadores quando fazem testes em casos suspeitos, você está se referindo a RDT, mascropia ou ambos? Era mais RDT, pois nem todos os centros de saúde têm condições de fazer a mascroscopia. A maioria, portanto, a RDT. Também outro esclarecimento. Os testes eram autorrelatados ou eram todos registrados? Na verdade, como parte desse estudo, o prestador, ele anotava e dava essas notas para o cliente, dizendo qual foi o resultado e qual era o tratamento. E o cliente levava isso para a equipe de estudo.
E era essa equipe que fazia o teste para verificar se o teste ou se os resultados são os mesmos e o que o prestador achava que era verdade. Então, é o que o prestador, de fato, diz e o que ele dá para o cliente ou para o paciente, e também de acordo com o questionário da nossa equipe de pesquisa, e aí podemos aí corroborar os resultados. Muito obrigada, Estela. Agora, uma pergunta do Pascal. Você tem alguma informação sobre a não obediência daqueles prestadores desse serviço? Nas clínicas privadas, isso normalmente há problemas para treinar, muitas vezes em várias instituições, é muito difícil. Eu não sei até que esse treinamento foi feito após nosso estudo, mas não havia planos para treiná-los em instituições privadas. Normalmente, mas com pouca, mas o que precisamos, de fato, fazer é realizar, talvez, mais estudos qualitativos para que entendamos o que de fato está ocorrendo. O que vimos é que o nível de ação corretiva de gestão de casos de malária era muito baixo nesses centros de saúde privados, e precisamos compreender isso. E sobre as farmácias privadas, você observou alguma tendência? Será que eles obedecem? Não verificamos, não fomos às farmácias, mas sim aos centros de saúde, não farmácias. Agora temos uma pergunta do Sean. Você pode verificar a gestão de caso de malária em relação a casos severos de malária comparado a casos mais simples? Havia alguma diferença? Será que essa gestão de caso correto incluía uma classificação como simples ou severa? Infelizmente, não, nós não enfatizamos a malária severa. Nós perguntamos sobre casos, mas não enfatizamos especificamente isso no nosso estudo. Temos aqui uma pergunta da Gabriela. Como que podemos utilizar essa percepção, a percepção do prestador, do comportamento e dos colegas influenciam no caso de malária? Eu acho que eu já falei sobre isso na minha apresentação. O que está dizendo é que as pessoas são influenciadas pelo que ocorre ao redor deles. E quando mais nós mudarmos positivamente o que estiver ocorrendo ao redor dessas pessoas, melhor oportunidade de sucesso no tratamento da malária. É, na verdade, sobre o que os colegas, os mais próximos, estão fazendo ou pensam. Então, assegurar, sim, que há uma norma de centros de saúde que favoreça um tratamento correto da malária, que seria uma eficácia coletiva, na verdade, podendo dizer, nesta centro de saúde é assim que nós tratamos, e as pessoas começam a entender e perceber que naquele centro de saúde é assim que nós tratamos. Nós testamos antes de tratar, enfim, essa eu tenho que ter uma disposição geral de todos engajados, da gestão até aquele cliente que chega ao paciente. Todos têm essa mentalidade. É assim, como nesse centro de saúde, é assim que nós trabalhamos.
Em outros contextos, o número de pacientes a serem vistos pelo médico pode influenciar o comportamento. Isso surgiu no seu estudo? Sim, sim. Em outras análises que nós fizemos, vamos falar sobre essas outras descobertas. Quanto mais prestarmos atenção a isso, é importante vermos como isso está ocorrendo para ver que há um compromisso para que possamos oferecer o tratamento correto. Temos aqui uma pergunta do Augustine. Quais são as recomendações para os prestadores que tratam a malária, que tiveram resultados que foram negativos? A recomendação seria, primeiramente, compreender por que foi negativo. Talvez eles estejam duvidando a validade desses resultados. Eles podem estar pensando que essa pessoa não tem malária e por isso não fez uma análise microscópica. Então, há vários fatores que possam influenciar até mesmo esse resultado. Temos que compreender o custo de tratar malária ou quando a malária não está presente. A senhora acha que há uma abordagem específica ou estratégia ou intervenções de MSC que poderiam ser mais úteis nesse caso? E eu gostaria de pedir a Gabriela para me ajudar a responder essa pergunta. Eu diria que isso pode ser feito como parte do tratamento e também pois até mesmo através com treinamento. O treinamento é muito importante. E se é algo apenas que não estiver ocorrendo, é assim como nós trabalhamos aqui no nosso centro de saúde. Se houver apoio dentro desse centro de saúde para uma mudança comportamental, é o ideal. Porém, talvez a minha colega Gabriela tenha algo a acrescentar em relação a esse tema. Obrigada. Talvez brevemente um ponto importante é que a intervenção para tentar aproveitar o que os dados estão mostrando como sendo para motivar os prestadores dentro desse contexto. Os resultados desse estudo em Benin mostram que os prestadores acreditam que outros prestadores estão obedecendo às diretrizes, ao perceberem que os colegas estão fazendo, isso também os influencia a assim o fazerem. Então, em relação à pergunta sobre prestadores tratando para a malária, mesmo quando o resultado tenha sido negativo, talvez uma intervenção de MSC em Benin estava, de fato, voltada para ver o que os colegas estão fazendo e não estão tratando para a malária quando o resultado é negativo. Então, tentamos aplicar isso com base no que os resultados, que os dados mostraram serem algo que poderiam influenciar e teriam um impacto. E vimos isso ocorrendo também. Temos também alguns outros centros de saúde fazendo atividades como mensalmente, como posters de desempenho, mostrando outros centros de saúde que estão listados quando os próprios, ao longo dos dados, onde os prestadores podem ver em tempo real, às vezes não em tempo real, mas o que outros centros estão fazendo. Esse é um bom exemplo. Vimos também outros exemplos de meios de como ajudar os prestadores melhor observarem o que os seus colegas estão fazendo ou não fazendo e aproveitarmos isto. Buscamos compreender, utilizando dados
assim, dessa forma, para ver o que é mais importante. São os fatores que podemos utilizar implementando em ambientes de centros de saúde. Obrigada, Gabriel, Estela. Outra pergunta para você, Estela. Os prestadores de saúde trabalham em baixas áreas endêmicas, não têm poder oferecer gestões de casos de gestão da malária em relação aos colegas que trabalham em áreas altamente endêmicas. Isso pode ser um fator em que eles não obedecem às diretrizes do tratamento da mesma forma? Os resultados mostram que a prevalência da malária com resultados de teste positivo é mais provável para que aquele prestador possa obedecer. Em áreas de não prevalência, poderíamos ter oportunidades para tratar isso. E a tendência não é de prestar muita atenção aos prestadores nestas áreas, pois é baixo endêmica. Novamente, há ainda casos nessas áreas endêmicas, porém baixas. Temos que, no entanto, prestar atenção a todas as regiões e ver as oportunidades para gerenciarmos a malária de maneira correta. Cada caso tem que ser testado e cada caso tem que ser corretamente administrado. Ao longo dessa discussão me faz pensar se haveria uma melhor um estudo para uma intervenção antes de atividades de MSC com prestadores de serviço. A senhora poderia comentar? Eu diria que sim. Pois as intervenções, elas dependem do contexto para responder qual é a necessidade. Se não compreendermos o que é o programa, não podemos aplicar a intervenção correta. Então, eu diria que sim. Essa tem, com base na pesquisa qualitativa, vemos com esses estudos, vendo o que podemos aprender com esses estudos, mas nós queremos saber e melhor compreender dentro desse contexto quais são os corretos comportamentos e os fatores subjacentes para que possamos desenvolver um procedimento correto. Muito obrigada, Estela, e muito obrigada a todos pelas excelentes perguntas. Vamos pedir à doutora Babaloa para responder as outras perguntas e vamos colocar no e-mail final da chamada geral. Agora passo a palavra de volta a Marian para concluir a nossa chamada geral de hoje. Marian, com a palavra. Muito obrigada pela uma excelente moderação desta sessão. E também muito obrigada à doutora Estela. É um prazer tê-la participando conosco nesta plataforma. E o que eu observo que nessa gestão de hoje é importante que identifiquemos os prestadores claros para que possamos dar a nossa mensagem e eles poderão nos ajudar a ajudar os outros profissionais de saúde. Muito a aprender com base nessa apresentação. Concluindo essa nossa reunião de hoje, estamos muito contentes que nós tivemos a nossa reunião hoje, a nossa chamada geral. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a nossa secretaria e a comissão diretiva por terem organizado a chamada de hoje. Novamente, muito obrigada à doutora Estela Babaola pela excelente apresentação no tema tão importante. Fatores psicossociais são muito importantes e quero pedir a todos que levem essa apresentação muito seriamente para que são propostas a serem implementarmos no nossos países. Antes de oficialmente fechar, quero dizer que tivemos um webinar no dia
30 de junho, que nos falou sobre as diretrizes para implementarmos o nosso programa IMMC Malária, e Malária Zero começa comigo. Nesse seminário discutimos as nossas áreas de convergência e divergência em relação à malária MSC, e Malária Zero começa comigo. 5 recomendações foram implementadas, que poderão nos ajudar a alcançarmos as nossas metas. Lembre-se que MSC é mudar o comportamento individual e da comunitária em relação a atitudes de prevenção da malária e tratamento, e criando um ambiente favorável para a política e mudança de recursos. Ao fazermos isso, as mudanças de benefícios serão evidentes. Também quero agradecer os palestrantes da Etiópia, Uganda e Quênia por terem compartilhado a experiência de vossos países. Caso você tenha alguma experiência a compartilhar, coloque no Springboard sobre o nosso programa Malária Zero Começa Comigo. A gravação e slides dessa reunião já estão no Springboard. Caso você vá implementar o seu programa Malária Zero Começa Comigo, identificando os seus objetivos também desta campanha. Por último, quero agradecer novamente a todos por estarem na nossa chamada de hoje. Queremos que façam uma enquete via Zoom, que será compartilhada com todos. Muito obrigado novamente. Nos veremos em setembro no nosso fórum virtual. Agradecemos a todos e estamos aqui para responder quaisquer perguntas que possam ter. Bom dia e boa tarde a todos.